Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal Coragem para ser pastor. Bom, antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero que você, se for possível, você ajude um rapaz chamado Thiago Moraes. Ele está tendo coragem para ser pastor. Então, o WhatsApp dele está na descrição, a conta dele está na descrição. Se você puder contribuir com o ministério dele, eu agradeço. Ele é teologando, ele não pode trabalhar por causa que o curso é integral, é durante o dia. Então, e todo mundo precisa de ajuda, todo mundo passa por algum momento de dificuldade na vida. E é um servo de Deus que busca servir da melhor maneira que ele se encontra. Bom, coragem para ser pastor. Eu quero ser o pastor. Quero ser o pastor. Eu quero andar nos panos, terno e gravata, pregar na igreja, ser reconhecido com minhas irmãs. Eu quero ser o pastorzão. Tem gente que pensa isso, literalmente. Pode ser ironia, pode ser engraçado, mas tem gente que quer ser pastor só para ser reconhecido. Entendeu? Não é o caso do Thiago Moraes, tá, gente? Se ele ver um troço desse assim, alguém fizer uma comparação, vai ficar puto da vida. Tem gente que quer ser o pastorzão só pra ele falar o que ele quiser e todo mundo ouvir ele. Porque na nossa mentalidade nós temos assim, o pastor. Se eu falar um negócio e o pastor falar uma coisa, vamos lá, eu falei um negócio e o pastor falou a mesma coisa, ou o pastor discordou de mim, imagina, vai dar uma treta tremenda. Meu amigo, vai dar uma treta tremenda. Mas tô falando aqui no âmbito distrital. Então, tem pessoas que querem ser pastor só para serem ouvidas, ou só para serem alguém na vida, ou só por status social. Não sei se você está entendendo, porque o pastor ele é diferente das ovelhas. O pastor está acima, que é uma realidade que eu concordo e discordo. No tocante à salvação, ele não está acima de ninguém. No tocante a ser alguém melhor, também não está acima de ninguém. O fato é, ele é representante de uma instituição, então, por ser representante ou por estar representando algo, ele é alguém também que não pode agir como quer. Esse é um dos fatores porque eu não sou pastor. Só que o cara, para ser pastor, ele tem que ter uma coisa que é chamada coragem. Como assim coragem? Coragem para ser pastor? Primeiro, um pastor tem que ser muito estudioso. Ninguém ouve um pastor que não sabe as coisas, que não sabe verso bíblico, que não sabe explicar as coisas, ou que está desatualizado há muito tempo, né? Você vai conversar com um pastor, o cara não sabe nada de Bíblia, porra. Então pra que quer ser pastor? Quer dar aconselhamento, né? Então, para ser pastor você tem que ter coragem. Primeiro, coragem de estudar, coragem de lidar com pessoas, coragem de resolver problemas, né? Coragem para amar as pessoas. Cara, porque lidar com crente é complicado, não é fácil não, velho. Não é fácil não, não é à toa que a taxa de depressão entre pastores tem aumentado. Por quê? Porque lidar com pessoas é difícil. Você lida com a instituição e você lida com pessoas. Aí, meu amigo, entendeu? Então o cara tem que ter coragem. É claro, você vai ser reconhecido no meio, né? Não, eu sou o pastor, o cara é o pastor lá. Outra coisa, pastores têm a vida muito corrida. Não sei como que é na sua igreja, mas o pastor na minha igreja, no sistema que minha igreja segue, a vida do pastor é muito corrida. Eu vejo muitos membros falar assim, já vi muito membro falar assim, porque o pastor não faz nada, porque o pastor não sei o que, porque o pastor, eu não sei o que o pastor faz. Eu olhei e falei, meu amigo, você sabe quantas igrejas o pastor cuida? Não, 5 igrejas. O pastor cuida de 5 igrejas. Para e pensa comigo aqui. Você não gosta nem de vir na reunião que os irmãos marcam aqui uma vez cada 2 meses. Agora imagina um pastor que tem que ir em 5, 6 reuniões, 10 reuniões. Fora que dá um problema na igreja do Tuiuti, por exemplo, ele tem que ir lá. Dá um problema na igreja aqui, ele tem que vir aqui. Dá um problema. E fora que o pastor volta e meia, ele é ligação com a associação. Então ele tem que estar sempre na associação, conversando, recebendo ideias para aplicar na igreja.
Então você acha que a vida do pastor é fácil? Você acha que ele fica coçando o saco o dia inteiro? Não fica, cara. O cara trabalha mais que eu e você. Tem pastor que chega meia-noite em casa. Eu conheço amigos que eu mandei mensagem para eles, foram me responder meia-noite e meia, porque eles estavam indo de volta para casa. Tava em reunião, né? Claro, o cara é pastor na Grande São Paulo, então os horários são bem doidos mesmo. Então, você tem coragem para isso? Você tem saco para isso? Então você precisa de coragem. Então ser pastor é um negócio muito trabalhoso. Não é só glória, não é só ser o pastorzão. Eu quero ser reconhecido. Cara, se você quer ser reconhecido, a ML é o melhor local para ser, né? Mas aí primeiro você tem que morrer, né? Ou cometer algum crime, né? Aí você tem que ir lá fazer corpo de delírio. Mas essencialmente, ser pastor exige coragem, tato, um pastor grosso, um pastor isso, um pastor grosso, um pastor que responde com dureza ou com ou tecnicamente sem educação mesmo, cara. Um pastor bronco, tipo, ninguém ouve. Então o pastor tem que ser manso, sábio, firme, que é diferente de ser duro, é diferente de ser grosso. Um pastor firme, ele mantém o posicionamento, responde o que tem que ser respondido. Então, esses são os pontos que a pessoa precisa ter para ser pastor. A pessoa precisa disso. Por exemplo, na igreja adventista, o sistema que ela segue hoje é que o cara tem que estudar 4 anos teologia. 4 anos teologia integralmente para talvez receber um chamado. Até então ele é teologando. E é interessante isso. É interessante porque esse é o grau básico de o preparamento que os líderes adventistas têm que ter. É claro que alguns entram na faculdade, mas a faculdade não entra neles, né? Eles entram para estudar, mas os estudos não entram neles. Então o cara sai da faculdade e esquece tudo. Aquilo que ele aprendeu. Tem gente que é assim. É mal do Brasil. Mas tem outros que se destacam e seguem firme aí no mundo acadêmico, seguem firme nos estudos sérios, são até pastores distritais, mas seguem sério. E essencialmente é isso aí, entendeu? O cara precisa de coragem. Você teria coragem de estudar o dia inteiro, sem ninguém te bancar? Tipo assim, eu quero estudar no IAP hoje. Eu vou ter que estudar o dia inteiro e ninguém vai bancar eu. Ninguém vai bancar eu. Você tem coragem de fazer isso? De se dedicar assim aos estudos? E ainda nas suas férias, enquanto tá todo mundo indo pra praia, todo mundo indo pra aqui, você ir lá e comportar, ou você dar um jeito de arrumar dinheiro. Eu sempre brinco, né? Pra mim, ter que estudar em alguns lugares, eu tenho que roubar um banco, né? Tem que roubar um banco, pegar um pé de cabra e abrir um negócio. Porque, velho, eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Né? E fora que os caras vivem pela fé. Literalmente, vivem pela fé. Então, se você puder dar uma força pro Thiago aí, a conta dele está na descrição. Ele vive essa vida. Ele estuda integralmente. Ele tenta vender os temperos dele para pagar as contas, pagar o curso de teologia, sustentar a família dele. Ele faz o que ele faz, ele está tentando o melhor dele. Mas a todo momento nós precisamos de ajuda. Então, se você puder contribuir com a vida e com o ministério dele, ele é um desses, ao contrário de mim, que tem coragem. Ele é um desses, ao contrário de mim, que tem jeito para falar as coisas. Ao contrário de mim, Thiago Moraes teve coragem de abandonar o trabalho dele, abandonar o estilo de vida dele, para tentar contribuir com a causa de Deus nesse âmbito. E graças a Deus, Deus nos permite que homens corajosos se proponham a esse estilo de vida, em que você vai lidar com 1 milhão de gente sem educação, vai lidar com pessoas
que nem tipo, cara, eu gosto de aqui no YouTube eu gosto de trabalhar porque são pessoas que querem aprender. Um pastor às vezes ele vai ter que lidar com pessoas que não querem aprender, com pessoas que não sabem resolver situações. E aí imagina, o pastor tem que ir lá nessa saia justa resolver a situação, né? E simplesmente querer estudar, querer evoluir mais. Então, é isso aí. O cara para ser pastor precisa de coragem. Essencialmente é isso aí. Então eu respeito muitos pastores. Eu respeito muitos pastores por causa disso, né? É, essencialmente. E tô tentando achar palavras aqui para finalizar o vídeo, mas eu vou ter que finalizar o vídeo assim mesmo. Conheço, tenho amigos, tem muita gente que é amigo meu que é pastor, que os caras têm uma paciência lascada comigo, né? Sérgio Monteiro é um deles, Thiago Santana é outro, Marcos Brito, Marcelo Rezende, né? Os caras têm uma tremenda paciência para comigo, né? Alguns teologandos param para me ouvir, né? Trocam ideia comigo e tal, Casca Grossa, Thiago Moraes, Darlison. Tem uns caras aí que sempre estão conversando. Paulo, tem um rapaz chamado Paulo que tá aí. Então, ser pastor exige coragem. Ser pastor exige humildade. Ser pastor exige estudo. Estudo com seriedade. Não é à toa que a igreja prepara os seus membros assim. Ó, você quer ser pastor? Passa por isso, né? Porque bunda mole não serve para ser pastor. E uma coisa essencial que o pastor não pode chegar e falar, chamar o outro de bunda mole. Eu posso porque eu não sou pastor. Essencialmente. Então, essencialmente é isso aí. E eu finalizo esse vídeo pedindo a sua ajuda. 10 reais, 20 reais, 50 reais. Dá uma força aí pro Thiago Moraes. Eu poderia estar pedindo esse dinheiro para mim, porque eu também tenho minhas contas, eu também tenho minhas dificuldades. Mas agora não é o momento. Agora é o momento de ajudar este rapaz. Vale a pena. Eu te garanto que quando você deitar colocar a sua cabeça no travesseiro, a sua consciência vai estar muito mais tranquila, porque ele tem coragem. Ele teve a coragem de querer ser pastor. Ele está tendo essa coragem, coisa que eu não tive. Fica a teu critério aí. Deus abençoe seus estudos e tamo junto no campo de batalha. E obrigado. Antes de mais nada, obrigado pela ajuda. Telefone dele, conta dele, WhatsApp dele está na descrição. Tamo junto no campo de batalha.